Rotinas Contábeis. Eu sou o professor Alexandre Couto Cardoso e nesta unidade 4 vamos estudar os lançamentos por meio de uma técnica conhecida como balanços sucessivos. Antes de mais nada, vamos relembrar a estrutura do balanço patrimonial, como nós vimos em aulas anteriores. Então, nós temos os três grandes elementos formadores do balanço patrimonial, que são o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. E vimos também que tanto o ativo quanto o passivo se subdividem em dois grandes subgrupos de acordo com o prazo. Esse prazo é chamado de curto ou longo, conforme ele ultrapassa ou não 12 meses do exercício. Só um minuto. Estamos de volta. Então, como eu estava falando, o ativo e o passivo se subdividem em dois grandes grupos, chamados circulante e não circulante, conforme o prazo. O curto prazo é considerado até 12 meses e o longo prazo acima de 12 meses da data que o balanço for elaborado. Normalmente, essa data é 31 de dezembro, porque já está consagrada no meio das empresas brasileiras. Não tem que ser necessariamente, mas em geral é. Também vimos que o ativo não circulante, quer dizer, o ativo de longo prazo, ele é subdividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Se você ainda tiver dúvidas sobre esses itens, assista a aula da unidade 3 para ficar bem firme este conceito, certo? Então, essa foi um resgate da subdivisão do balanço patrimonial. Bom, sabendo isso, né, sabendo que o balanço patrimonial se organiza desta forma que a gente viu, a gente pode se perguntar, como é que uma empresa começa? Como é que ela se inicia? Né? A gente pode pressupor que a empresa começa com o capital dos sócios, com algum recurso que eles conseguiram poupar e que vão investir na empresa. Vamos ver? Então, a empresa inicia com dinheiro, não necessariamente com dinheiro, né? Ou com bens que nós chamamos de capital, iniciais que os sócios colocam à disposição da empresa. Ah, professor, quer dizer que pode começar sem dinheiro? Pode. Uma empresa pode começar, por exemplo, só com mercadorias, né? Já foi dinheiro um dia, mas os sócios compraram mercadorias com aquilo. Antes de formar a empresa, eles tinham as mercadorias e resolveram juntar aquelas mercadorias para começar a vender. Então, eles botaram dinheiro vivo, dinheiro em espécie na empresa? Às vezes não. Começaram só com as mercadorias e começaram a vender, começou a entrar dinheiro de novo e aí eles começam a fazer outras operações. Por exemplo, o Trajano e a Poliana resolveram pegar suas economias para constituir uma empresa. Aí eles fundaram a Trapo Confecções. Juntos, eles conseguiram 200 mil, eles têm 200 mil e colocam no caixa. A gente sabe que caixa é a conta contábil que representa dinheiro em espécie, né? Então, vamos representar isso no balanço patrimonial. Como fica? Fica dessa forma. A gente representa que entrou os 200 mil no caixa, né? Que o saldo do caixa agora é 200 mil. E também representa que esse 200 mil veio, né? A fonte dele foi o capital social. O que significa capital social? Significa o investimento dos sócios. Capital social, dinheiro, os recursos que os sócios colocaram na empresa. Eu falei dinheiro no primeiro ponto, mas é melhor entender como recurso, porque a gente sabe que não precisa ser exatamente dinheiro. Observe, gente, que no balanço patrimonial, assim como na contabilidade, toda vez que a gente tem um registro contábil, a gente movimenta pelo menos duas contas. Isto porque todo recurso ele sempre tem uma origem, um local de onde ele veio,
E uma aplicação, ou seja, um local onde ele foi usado. Aplicação aqui significa forma de uso, né? Como que ele foi aplicado no sentido de como que ele foi utilizado. Então aqui nós temos que a origem do dinheiro foram sócios, capital social, e a aplicação foi caixa, né? Colocou o dinheiro no caixa, não fez, só guardou o dinheiro dentro da empresa. Muito bem, vamos seguindo, que a empresa não para, né? Ela tem operações a todo momento. Então, vamos supor que logo depois que eles colocaram o dinheiro no caixa, eles compraram um imóvel, precisava de um imóvel para a empresa funcionar, então eles compraram um imóvel de 150 mil. Então, esse é o nosso balanço inicial, né? Que a gente já viu na tela anterior, né? 200 mil de capital e 200 mil no caixa. Agora eles tiram 150 mil no caixa, então fica só 150 mil sobrando, né? O saldo do caixa fica somente os 50 mil que sobraram lá, 200 menos 150, 50, que é o que ficou no caixa. E os outros 150 foram registrados agora como imóvel. Não é mais dinheiro, é um imóvel agora, certo? Então a gente registra assim, retira foram movimentadas duas contas? Foram. Foi movimentada a conta caixa, que saiu, né, subtraiu 150, e foi movimentada a conta imóvel, que aumentou de 150, né? E se logo depois eles compraram um veículo, um automóvel, no valor de 30 mil, também com dinheiro do caixa, né? Então, o caixa tinha 50 mil, conforme veio do balanço anterior, né? Aqui é o balanço anterior e aqui é o balanço que vai ser o atual. Então, tira-se 30 mil aqui do caixa, ele fica com 20 mil. E esses 30 mil entra na conta, passa a fazer parte do saldo da conta veículo. Observe que, tanto no anterior quanto nesse, nós tivemos uma movimentação que muda a forma do ativo. Antes o ativo era caixa, passou a ser ativo imóvel, no exemplo anterior. Neste item agora, era ativo caixa também, passou a ser ativo veículo. Então está só mudando a forma do ativo. Tanto que o valor do ativo não está alterando. Olha, 200 mil, 200 mil, no anterior também era 200 mil, ou seja, não está alterando o total do ativo, somente está mudando a forma do ativo. O ativo está mudando internamente. E agora, se eles compram mercadorias no valor de 5 mil a prazo? Opa! Então, aqui nós temos o valor, o balanço anterior, e agora no novo balanço, olha o que aconteceu. Aconteceu que vai alterar o valor total do ativo em relação, do ativo e do passivo, né? Em relação ao balanço anterior. Por quê? Porque se as mercadorias foram compradas a prazo, a empresa ficou com a obrigação de pagar aos seus fornecedores aquele valor. Ela comprou a prazo, então apareceu uma dívida, uma obrigação de 5 mil. Mas, ao mesmo tempo, apareceram também mercadorias, né? Ela recebeu mercadorias e colocou no estoque. Então, o estoque aumentou de 5 mil e uma obrigação de 5 mil, né? Mas espera aí, por que aumentou o ativo e aumentou o passivo? Porque entrou um recurso externo na empresa. Observe, essas mercadorias que a empresa não pagou é como se o fornecedor estivesse dando o recurso dele, né, para a empresa. Ele está emprestando o recurso dele para a empresa. Ele pegou 5 mil mercadorias e deu para essa empresa, que não pagou ainda. Então, o fornecedor está investindo, ele está dando crédito para esta empresa. Então, ele colocou o recurso dele dentro da empresa. Então, aumentou aqui um recurso, né, de fora, que é de fornecedor, e aumentou o ativo, né, aumentou os recursos que a empresa tem. Tá certo? No líquido, na riqueza líquida, não alterou nada, mas no total altera, né? E se a empresa descobriu que não precisava do veículo e vendeu esse veículo por 32 mil a prazo? Vamos ver o que acontece. O veículo está registrado no balanço por 30 mil. Se ela vendeu a prazo, ela vai ter 32 mil, ela vai ter 32 mil a receber de cliente. Então,
vai sair a conta veículos, né? Porque o veículo não está lá mais, foi vendido, foi entregue, então tem que tirar ele da conta veículos. A conta veículos não vai ter mais saldo. Tá, mas a conta clientes vai ter um saldo de 32. 32? Sim, era 30 mil do veículo e 2 de lucro. Então apareceu um lucro aqui, ó, de 2 mil para contrabalançar. Então, tira os 30 mil de veículo, 32 a receber de cliente e 2 de lucro que está do lado de cá, tá certo? E aí contrabalança, porque aumenta 30, fica 32 aqui, né? Como aqui mudou de 30 para 32, aqui aumentou 2. Tem que aumentar 2 do lado de cá. Lembra da nossa regra? O balanço, a soma total do lado esquerdo sempre é igual à soma total do lado direito. E isso deriva, né, daquela regra que a gente falou, que eu falei há umas 3 telas atrás. Que quando a gente faz um registro na contabilidade, a gente movimenta no mínimo 2 contas. Para quê? Para sempre manter esse equilíbrio, né? Ou a movimentação é aqui dentro, ou a movimentação é aqui dentro, né, do lado direito, eu falei do lado esquerdo, agora do lado direito, ou então a movimentação ela envolve os dois lados, de forma que se aumentar de um lado, tem que aumentar do outro também a mesma quantidade. Se diminuir de um lado, também tem que diminuir do outro da mesma quantidade. Vamos ver mais exemplos. Então, aquele exemplo terminou, agora vamos ver um outro exemplo, né? Mas começando também, começando do começo, como se diz, né? Considere que uma empresa foi constituída com capital social de 50 mil e os sócios usaram todo esse capital para comprar mercadorias, conforme representado no balanço patrimonial a seguir. Então, qual foi a origem do recurso? A gente viu em telas anteriores que quando a empresa compra mercadorias a prazo, a origem do recurso é de terceiros, é dos fornecedores. Neste caso, qual foi a origem do recurso? Foi uma origem própria, porque os sócios são considerados entes internos à empresa. Onde que ele foi aplicado? Ele foi aplicado nos estoques, tá? Então, e agora? Considere que depois de ter colocado os 50 mil nos estoques, a empresa adquiriu um veículo por meio de financiamento bancário, conforme mostra o balanço a seguir, por 20 mil, né? Então, qual é a origem do recurso? A origem do recurso é do banco, é financiamento. Qual é a aplicação do recurso em veículos? Observe, vou voltar à tela aqui, ó. Observe que o total do ativo era 50 mil, o total do passivo mais PL era 50 mil. Como entrou o dinheiro do banco de 20 mil, né? Esse recurso é de terceiros, é do banco, aí aumentou tanto o passivo, né? Passivo mais PL, como aumentou o ativo também, de forma que o balanço continue sempre equilibrado, tá? Qual foi a origem do recurso? Financiamento, capital de terceiros, passivo. Qual foi a aplicação? Veículos no ativo. Conclusão que a gente tira. Todo recurso que é colocado no ativo, ou seja, que é aplicado no ativo, que é utilizado no ativo, ele precisa ter uma origem, né? É uma velha regra, dinheiro não aparece do nada, recurso não aparece do nada. Então, todo recurso que for colocado no ativo, seja dinheiro em espécie, que é caixa, seja estoques, seja veículo, imóveis, patentes, qualquer recurso que a empresa disponha no ativo, ele tem que ter uma origem. E só tem 2 tipos de origem. Ou é capital próprio, que é dos próprios sócios, ou então gerado pela própria empresa, que é o lucro, ou então tem que ser o capital de terceiros. O que são capital de terceiros? Fornecedor, financiamento, empréstimo, impostos que ainda não foram pagos, eles ainda estão dentro da empresa, então é um dinheiro do governo, mas enquanto ele estiver dentro da empresa, ele está ajudando a constituir o ativo da empresa, né? Então, essa conclusão nos leva ao seguinte princípio: toda transação contábil precisa ter uma origem e uma aplicação, né? Então, vamos representar no balanço patrimonial as seguintes transações. Origem. Aqui todo do lado esquerdo vai ser origem, todo do lado direito vai ser aplicação. Então,
dinheiro dos sócios, aplicação, caixa. Origem, caixa e aplicação, mercadorias. Origem, caixa de novo, aplicação, veículo. Na quarta aqui, origem, fornecedores, 30 mil, aplicação e mercadorias. E por último, origem, banco, empréstimo, 10 mil, aplicação, máquinas. Depois que a gente registrar essas transações no balanço patrimonial, nós vamos responder qual é o total das origens, qual é o total das aplicações, qual é o capital próprio e qual é o capital de terceiro. Então, nós temos a estrutura do balanço patrimonial, que é essa, né? Já está com algumas contas aí, não sei se todas já estão aí, mas a gente vai fazendo as contas aparecerem à medida da necessidade. Então, primeira situação, que foi a origem, dinheiro dos sócios e aplicação caixa, 100 mil. Se você tiver dúvida, pause o vídeo, retorne um pouquinho para você ver as transações que a gente falou, certo? Então, essa transação já é uma velha conhecida nossa, lança-se no capital social, né, que é o investimento do sócio, e lança-se também no caixa, que é o dinheiro que está no caixa, tá? Segunda transação é a retirada do caixa de 50 mil para adquirir estoques. Então, está aqui representado. O caixa tinha 100 mercadorias com o dinheiro do caixa, a segunda transação que foi mostrada lá na atividade. Então, são retirados aqui 50 mil do caixa e isso é transformado em estoques. Então, o balanço fica dessa forma. Observe que o total do ativo e o total do passivo mais PL não se alteram em relação à versão anterior, à tela anterior. Bom, agora a terceira transação, em que foram retirados mais 20 mil do caixa e adquirido um veículo, né? Então, aqui está representado a retirada de 20 mil do caixa e a aquisição do veículo aqui, ó. Então, o veículo passa a ter um saldo de mais 20 mil e o caixa passa a ter um saldo de menos 20 mil. Então, o caixa vai passar a ter um saldo de 30 mil. De novo, os saldos do ativo e do passivo não se alteram. Agora, a quarta transação, se eu não estou enganado, é a aquisição de mercadorias a prazo. Quando eu falo que adquiriu mercadorias a prazo, é porque eu vou ficar devendo aos fornecedores, certo? Então, 30 mil que eu vou ficar devendo aos fornecedores, apareceu aqui a obrigação, e mais 30 mil nos estoques. Então, o estoque vai passar a ter um saldo de 80 mil e vai aparecer uma obrigação de 30 mil aqui. Observe que agora, quando entra um recurso externo na empresa, né, o total do ativo e passivo se altera. Então, aumentou 30 mil aqui, ó, em relação à tela anterior, aumentou 30 mil do lado direito, também aumentou 30 mil do lado esquerdo do balanço patrimonial. Por fim, foram adquiridas máquinas no valor de 10 mil com empréstimo bancário. Embora ele fale lá na atividade que seja por meio de empréstimo, isso é só para sinalizar a forma com que o recurso entrou na empresa, porque a gente sabe que quando há uma aquisição de máquinas com recursos bancários, isso se transforma em financiamento. Empréstimo é quando o banco nos cede o dinheiro, nos concede o crédito, colocando dinheiro na nossa conta e a gente usa como quiser. Quando é para aquisição específica de algum bem, a gente chama de financiamento, né? Então, neste caso, na verdade, foi um financiamento. Então, aqui aumentou 10 mil de obrigações com esse financiamento dado pelo banco e, ao mesmo tempo, aumentou 10 mil no nosso ativo em relação às máquinas, né? Origem do recurso, aplicação do recurso. Veja que também aumentou mais 10 mil, tanto de um lado quanto do outro do balanço patrimonial. Então, o que a gente vai poder responder àquela pergunta? Qual é a origem, qual o total das origens e qual o total das aplicações de recursos?
Obviamente, essa resposta tem que ser o mesmo valor para a origem e o mesmo valor para a aplicação, porque todo dinheiro que tem uma origem, ele tem uma aplicação, né? Então, aqui nós temos que o total das origens é o total do lado direito do balanço. Sempre vai ser assim. O lado direito do balanço representa as origens do recurso, seja origens externas, aqui ó, capital de terceiros, como origens próprias, que é o patrimônio líquido, certo? Então, repetindo, aqui são capitais de terceiro, o passivo representa os capitais de terceiros e o patrimônio líquido representa os capitais próprios. E o ativo como um todo representa as aplicações de recursos. Então, o total das aplicações foi 140 e o total das origens 140 também, como não podia deixar de ser. Sendo que capitais de terceiros são 40 mil, capitais próprios 100 mil. E, então, isso está explicado aí nesses próximos slides. O capital próprio representa 100 mil e o capital de terceiros, 40 mil reais, que é o passivo. Né? Agora, vamos ver como que funciona a operação com mercadorias. Vamos ver esse exemplo aqui. Suponha que a empresa tenha vendido por 25 mil mercadorias que comprou por 15. Então, esse valor de 15 mil está embutido lá dentro do estoque. Né? O estoque hoje é 80 mil. Pode observar aí na tela. Então, o valor é 80 mil. Desses 80 mil, a empresa vendeu 15 mil. Mas vendeu por 15 mil? Não. Se a empresa vender os estoques pelo mesmo preço que ela comprou, que ela adquiriu, ela não vai ter lucro nenhum. Então, ela compra por 15, vende por 25, vende por 30, né? Vende com lucro. Como nós vamos representar essa operação no balanço patrimonial? Por enquanto, nós vamos representar como se toda a venda fosse lucro. A gente sabe que não é, mas momentaneamente a gente vai representar que a venda toda foi um lucro e esse lucro foi para onde? Foi para a conta cliente, porque é uma venda a prazo, né? Considere que a venda foi a prazo. Então, nós vamos colocar ele aqui a receber de clientes, ó, os 25 mil da venda, né? Nós vamos colocar ele aqui na conta clientes, certo? E em seguida, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar tanto do lucro quanto do estoques aquele valor que é referente às mercadorias vendidas, né? Foram 15 mil de mercadorias vendidas, certo? Vendidas por 25, mas elas custaram 15. Então, eu vou tirar 15 mil aqui dos estoques e vou tirar também 15 mil do lucro, porque não foi 25 não é o total do lucro. 25 é o total da venda. Tirando os 15 mil da mercadoria, aí eu tenho realmente o lucro. Então, eu tirei 15 mil daqui, 15 mil daqui, né? Eu vou ficar com estes saldos aqui, tá? Com um estoque de 65 mil e com um lucro de 10 mil. Tá, nós tivemos o lucro, mas o caixa não aumentou, veja, o caixa ainda é 30 mil. Onde foi parar esse lucro? Esse lucro, ele está embutido aqui na conta clientes. Quando a empresa receber o valor dos clientes, né, os 25 mil que os clientes estão devendo para a empresa, aí o lucro vai para o caixa, se transforma em dinheiro vivo, né, em dinheiro real. Mas se o cliente não pagar, o lucro não vai ser convertido em dinheiro. Então, houve lucro, porque lucro é um conceito econômico. Lucro representa o ganho, né, ou o possível ganho no momento da venda. Mas ele só é realizado se houver o pagamento do cliente. Então, se não houver o pagamento do cliente, houve lucro, mas não houve conversão em dinheiro, tá? Muito bem. A gente, com essa última operação, a gente viu que tem um fluxo, né, dos recursos no circulante, né? Primeiro, os recursos estão no disponível, que é caixa, aplicação financeira, né? Esses recursos são utilizados para comprar estoque de materiais. Se a empresa é industrial, vai para a produção e depois para o estoque dos produtos acabados, certo?
E o produto acabado ele pode ser vendido à vista, beleza. Aí volta já de novo para o caixa. Então fechou o ciclo. Se não for vendido à vista, se for vendido a prazo, né? Então ele vai para o realizável. O que é realizável? É a conta clientes. Então ele vai para a conta cliente esperando receber, depois que é recebido, volta para o disponível e volta para o fluxo. Né? Quais são as configurações, então, que a gente tem no patrimônio líquido? Nós temos aqui, por exemplo, a situação em que o ativo é maior do que o passivo, né? Ativo maior do que o passivo. Então, significa que há um patrimônio líquido maior do que zero. Como nesse caso aqui, ó, o ativo é 140, o passivo é 40, né? Então, 140 menos 40 dá um PL, patrimônio líquido, de 100 a ele aqui. Né? Então, essa situação boa, em que o ativo é maior do que o passivo. A próxima situação, uma situação em que ela é difícil de acontecer, mas às vezes acontece, é que o ativo é igual ao passivo. Olha, o ativo é 140 e o passivo também é 140 mil. E aí nós não temos patrimônio líquido, ó. Patrimônio líquido não existe, né? Por quê? Porque a gente sabe que PL é igual a ativo menos passivo. Então, PL vai ser 140 menos 140, PL igual a zero. E a terceira situação, que é uma situação ruim para a empresa, é quando o ativo é menor do que o passivo. Observe isso aqui. Qual que é o ativo de fato? Nosso ativo de fato é aqui, ó, 80 mais 20 mil, certo? 80 mais 20, esse que é o ativo. Isso aqui, esquece isso aqui por enquanto. Então, o ativo é 100, mas o passivo é 140. Então, nós vamos ter PL igual a 100 menos 140. Então, o PL vai ser negativo em 40 mil. Né? 100 menos 140 vai dar PL negativo. O que significa o PL negativo? Significa que, em vez de eu representar o PL do lado direito junto com o passivo, eu vou ter que voltar representar o PL aqui do lado esquerdo, do lado do ativo, tá? Essa situação é chamada de passiva descoberto. Por que passiva descoberto? Porque se eu vender todo o meu ativo, se eu vender os estoques e vender as máquinas, eu vou apurar 100 mil. E esse 100 mil não vai ser suficiente para pagar todas as obrigações da empresa. Significando o quê? Que os sócios vão ter que entrar com esse recurso aqui. Vai faltar, dentro da empresa, vai faltar recurso para pagar todas as obrigações. Então, alguém vai ter que entrar com esse recurso. Normalmente, os sócios. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.